95.1 FM, mais um debate 95 nessa manhã de quarta-feira, hoje dia 29 de outubro, tempo chuvoso aqui em Florianópolis, mas é bom estar com você ligadinho aqui no 95.1, você nos acompanhando também através do www.maisalegriafm.com.br, também através do nosso app da Mais Alegria, os nossos ouvintes VIP do WhatsApp 489-9137-7909. Vamos até o meio-dia, o nosso debate 95, oferecimento de editora Mais Fé Publicações. Mais Fé Publicações, inspirando vidas e transformando gerações. Contate agora mesmo através das redes sociais no @Mais Fé Publicações. Oferecimento de Faculdade Mais de Cristo. Conheça a Faculdade Mais de Cristo, onde ensino de qualidade se une a paixão pelo reino. faculdademaisdecristo.com.br. Oferecimento de Mais Viagens. A viagens dos seus sonhos começa na Mais Viagem, conceito inovador. A Mais Viagens oferece tudo que você precisa para tornar a sua experiência inesquecível, seja viagem nacional ou internacional. @agência _Mais Viagens, também através do site maisviagensbr.com.br. E também no oferecimento de Prospere, agência de publicidade, tudo o que você precisa para estar comunicando melhor a sua marca, dando voz ao seu produto, é com a Prospere, agência de publicidade, podcast, fotografia, design gráfico, copyright, fortalecimento de branding, é com a Prospere. Mandando já abraços para você ligado na nossa programação aqui no Debate 95, nos 22 municípios da Grande Florianópolis. Muito bom estar com você, você de perto, você de longe, acompanhando a gente através também da internet. Obrigado pela sua sintonia e, claro, a sua participação com a gente no 489-9137-7909. Já estou recebendo aqui os nossos convidados desta manhã de quarta-feira. Vamos às apresentações dos nossos convidados. Eu estou com ele aqui, ele que é docente do Instituto Haggai, pastor na Igreja Batista CREA do Cobrasol, pastor Roberto Schenck. Muito bom dia. Bom dia a todos, esse tempo especial de compartilharmos a palavra. Obrigado pelo convite. Estamos aí, estamos juntos. Também estou recebendo ele, que é advogado licenciado em Ciências Matemática, Biologia, mestre em Processo Penal, diretor do Instituto, já foi diretor do Instituto Teológico IPQ da Igreja do Evangelho Quadrangular, é pastor na Igreja do Evangelho Quadrangular em Antônio Carlos, pastor Antônio Gregório. Muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês. É a segunda vez que a gente está participando. Estamos aqui novamente, pronto para a gente discutir o reino. E o reino é mais importante. É mais importante, isso aí, muito bom. Estamos recebendo também ele, que é pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, plantador do projeto Igreja, lá no Campeche, Floripa. Pastor André Júnior, muito bom dia. Bom dia, é muito bom estar aqui com vocês, com homens tão inspiradores, que tem uma longa caminhada. Muito obrigado pelo convite. Espero poder somar e aprender bastante aqui nessa manhã. Vamos lá, vamos juntos. Pessoal, dos nossos ouvintes aqui da rádio já estão mandando as mensagens. Nós temos tema para hoje, mas antes do tema, claro, uma rápida oração. Eu queria pedir para o pastor Odair Júnior estar orando com a gente agora nesse momento para que a gente possa iniciar o nosso debate. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso juntos. Tu que és onipresente, onisciente, pedimos que no poder do Teu Espírito Santo o Senhor conecte a todos que estão neste momento ouvindo este programa, derramando o Teu poder, a Tua iluminação, o Teu poder de discernimento e conduzindo tudo que vamos conversar na nossa limitação humana, que o Teu poder se aperfeiçoe, que o Teu poder se estabeleça, a Tua verdade seja discernida e que o Senhor fale através de nós. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém. Amém.
gente, estamos em outubro. Outubro é o mês dos temas polêmicos aqui do nosso debate 95. Hoje nós estamos com um tema polêmico. Já quero falar que sexta-feira a gente vai estar falando sobre Halloween, né? Quero saber de você a sua opinião, isso aí. Mas hoje o tema do debate de hoje é o seguinte: a salvação pode ser perdida? Uma vez salvo, sempre salvo? Ou é possível se desviar e perder essa salvação, hein? Sua opinião comigo no 489-9137-7909. Além da sua opinião, também a sua pergunta aqui para os nossos convidados dessa manhã. Eu quero abrir esse primeiro bloco com as primeiras impressões, primeiras colocações sobre esse tema. A salvação pode ser perdida? Pastor Roberto Schenck está com você. Você podia escolher um tema mais fácil, né? Mas é outubro. Outubro a gente gosta de dificultar, né? Esse é um tema muito importante para nós como igreja hoje, de nós discutirmos. Muitas coisas são escritas a respeito disso, mas eu vou começar pela minha convicção e depois nós vamos argumentar sobre isso. Não é possível. Aquele que é salvo, é salvo. Essa é isso? É isso. Assim. Tramontina. Depois a gente vamos conversar sobre isso. Vamos lá, conversar, não é brigar. Vamos lá. Pastor Antônio Gregório, primeiras considerações sobre o tema: a salvação pode ser perdida? Interessante o tema, porque a minha visão é duas situações. Uma em que o cidadão nunca se converteu. Ele se convenceu. Então ele pode se perder na caminhada que ele está indo para a salvação. E a outra é que se ele se converteu, ele permanece apesar da luta. E essas lutas nós vamos discutir daqui a pouco. Já fez. Muito bom, pastor Adair Júnior, primeiras considerações sobre o tema. A primeira consideração é que a questão toda não está na resposta, está na pergunta. Porque quando a gente vai para o Evangelho, a gente percebe que Paulo ele nos dá um sinal sobre a salvação completa. Então, assim, a resposta simples é que não se perde a salvação. Mas o que eu quero trazer aqui, que nós vamos conversar, é o que a gente segue é a Bíblia. Então a Bíblia propõe uma reflexão mais profunda. E talvez o que se perca não seja a salvação, mas seja a perseverança na busca dessa salvação. Olha aí, gente, está começando já, agora tem 3, hein? Vamos lá, gente, vamos começar a brincar um pouco aqui mais sobre esse tema, falar um pouquinho mais. Então, se a salvação ela é um presente que a gente aqui colocou quase de forma unânime, né? Dentro das situações em que a pessoa, que ela é realmente salva e não convencida, se ela é irrevogável, um pacto que exige permanência e fidelidade, assim, se a gente olhar como uma questão de um casamento, eu poderia ver a salvação dessa forma, que é uma aliança e que da parte de Jesus ele não abre mão, mas aquele que decidiu uma vez por ele pode abrir mão dessa salvação. Vocês entendem dessa forma? Posso começar? Por favor. Porque eu creio que nós aqui estamos, apesar das nossas respostas parecerem diversas, mas as nossas respostas são as mesmas. Né? Acho que nós temos um ponto comum aqui, né? A questão é que hoje, mais do que nunca, nas igrejas e até muitas coisas que a gente ouve escrito, não há uma compreensão clara a respeito das implicações da salvação e o que significa salvação. Quando a gente olha para a salvação pensando na obra de Cristo, nós temos um texto que eu acho que nós devemos passar por ele, né? Que é um texto que traz bastante questionamento para nós, que é o texto de Hebreus, né? Que fala nos incita um pouco sobre isso, mas a salvação ela tem algumas implicações que vêm muito antes dela do que Cristo fez, da justificação, né, da obra de Cristo, que essa sim, da vontade de Deus de salvar, como Deus entra nesse processo para que nós possamos entender melhor a salvação. Ok, pastor. É interessante que
Eu me baseio, Eu preciso que um pouquinho mais perto. eu me Isso. baseio Obrigado. em Atos, capítulo 2, verso 42, 43, onde ele diz perseverando, né, ou perseverar na doutrina dos apóstolos, Uhum. na comunhão, no partir do pão, nas orações. Ele dizia, a consequência disso é que havia temor no coração de todos. O não permanecer na doutrina dos apóstolos, esse que é o problema. Porque Hebreus 6 trata com a gente aqui, ele fala a respeito de que aquele que conheceu a verdade, mas não permaneceu na verdade, ele está crucificando novamente Cristo. Sim. Então ele não se converteu, ele se convenceu de que ele conhece, mas não conhece. Porque aquele que conhece não erra, ele sabe. E quem sabe não erra. Certo? Podemos cometer pecados? Claro, constantemente, né? Aquele que diz que não tem pecado já se faz pecador, mentiroso. Mas, então, eu vejo dessa forma, o Espírito de Deus, ele nos leva a compreender esse fundamento da salvação, que precisa ser ensinado nas igrejas, e o que não está sendo feito hoje. Hoje nós estamos vendo muita superficialidade, e essa superficialidade também gera um crente, não vamos dizer crente, porque se ele for crente verdadeiro, ele não dizia, mas esse aspirante a crente, a cristão, o primeiro problema, ele desiste. Exato. Não é verdade? Então a gente tem que cuidar nisso, pregar doutrina, perseverar na doutrina dos apóstolos. Ontem eu falava na igreja a respeito de o que Jesus fez na última ceia, de João 13 a 17, ali a profundidade que foi ensinado nesses 4 capítulos. Meu Deus, ele trata por parábolas, ele faz uma comparação, a videira verdadeira e tal. Olha, é tão profundo que quando você entende, você diz, meu Deus, eu faço parte, eu sou isso que o Senhor está dizendo aqui, e eu não posso deixar de dar fruto. Aí é que surge a questão, mas o mundo me cerca, as anuâncias do mundo me cercam, e eu preciso continuar olhando para frente. É quando Pedro, em cima das águas lá, ele olhou para os lados, ele percebeu o vento e a onda e deixou de olhar para Jesus. Mas nem por isso Jesus ficou longe dele. Na hora do grito, a mão já o alcançou. Eu penso assim, é assim que nós devemos permanecer, olhando para Cristo, apesar das tempestades. Exato. Essa questão, ela gera muito ruído. Por quê? Porque embora a salvação não custe nada, o ser humano continua tendo pecado nele. E a questão da salvação gera dúvidas, porque o pecado continua influenciando a vida. Então as pessoas, elas olham e elas colocam régua e medem e falam assim, ué, mas essa pessoa, ela realmente é salva? Ela realmente tem noção? Ela realmente foi transformada? Por quê? Porque o pecado tem as suas consequências. Nós continuamos errando na vida, sejam com consequências pequenas ou grandes, né? Não existe pecadinho e pecadão, né? Sim. Existem as consequências. E existem as réguas das pessoas. Então, essas réguas, as medidas, vão fazendo com que as pessoas vão olhando e dizendo, essa pessoa não foi salva, ou ela perdeu a salvação. Vai gerando essa régua de dúvida. Por quê? As pessoas vão ouvir esse programa e vão dizer assim, nossa, mas aí tem um pastor presbiteriano falando que a salvação depende do desempenho das pessoas, da performance. Não. Por um lado, Paulo fala em Romanos que o trabalho é todo de Deus. Ele justificou, ele predestinou, justificou e glorificou. Ok, o trabalho é todo de Deus, a salvação não custa nada. Só que daí ele vai chegar em Filipenses 2:12 e vai dizer assim, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, que o pastor usou a expressão temor e tremor. Por que Paulo fala que a obra é toda de Deus, mas agora ele fala assim,
olha, com temor e tremor, ou seja, com reverência e admiração a Deus, desenvolvam a vossa salvação. E aí ele lista nos versículos seguintes uma lista de atitudes que uma pessoa salva precisa ter, que inclui não murmurar, não fazer contenda, ajudar o próximo, priorizar o próximo, não ter, lutar contra uma geração corrupta e perversa. Cara, é uma lista muito profunda, é uma síntese, porém muito profunda. Por que ele fala pra gente desenvolver a nossa salvação? Porque ele está dizendo, olha, é inevitável, uma pessoa salva, ela tem atitudes de uma pessoa do reino, do reino de Cristo, não do reino do pecado. Sim. Né? Então, a gente precisa realmente olhar para isso. Não é que eu não faço para obter a salvação, eu não faço para não perder a salvação. Eu faço porque já fui salvo. Essa é a grande diferença. Muito bom. Eu até ia perguntar justamente sobre isso, porque a gente tá falando um pouco sobre a questão de estar convertido ou convencido, né? Eu acho que aí o pastor acabou até explicando sobre isso, né? Eu ia perguntar qual que é a diferença, como que eu vou reconhecer? Porque talvez a dúvida de quem está ouvindo em casa é assim, meu Deus, será que agora eu estou convertido ou sou convencido? Né? Será que, como que tá isso, né? Eu acho que é justamente isso, né? A gente entender que a pessoa que ela é salva, ela produz frutos de salvação, frutos para a salvação, né? Que são essas expressões que o pastor acabou colocando aí. Muito bom. Pastor Roberto, queria falar uma coisa? Sim. Aproveitando, porque aí o assunto vai desenvolvendo, né? E queria ouvir também os pastores, o que eles acham disso, para a gente aprender junto. Porque quando a gente fala de salvação, acho que uma pergunta importante é de que salvação nós estamos falando. Assim. Porque Paulo lidar com isso. Existe aquela salvação que é a salvação que Cristo fez, que nos justificou, né? O sangue, o Espírito Santo vem habitar em nós, mas Paulo vai falando sobre se desenvolver a nossa salvação, que somente um cristão de fato consegue lidar com isso. Gálatas 5, sobre os frutos da carne, o fruto do Espírito. Um cristão, alguém que realmente é salvo, ele começa a lidar com esses processos como um discípulo de Jesus de santificação, porque nós não conseguimos lidar. Nós temos a salvação em Cristo, do pecado original, daquilo que só Cristo, só Deus pode fazer por nós, mas nós temos um processo de santificação que é sendo salvo de nós mesmos, da nossa mente, do nosso coração, da nossa pecaminosidade. Então isso é importante. Exato. E alguém que é de fato salvo, ele faz essa caminhada. Por isso que a palavra diz que pelos seus frutos nós vamos ser conhecidos. Exato. Não é você não recebe um selo, mas os frutos são reconhecidos. E quando isso não é uma salvação genuína, assim como nós vimos, infelizmente, nas nossas igrejas, em todas as igrejas, algumas pessoas que estão conosco por algum tempo, e às vezes até chegam a algum cargo de liderança, mas chega em algum momento ele desiste da fé. É interessante que me fizeram essa pergunta na igreja, mas essa salvação, Jesus veio salvar. Aí eu perguntei, salvar de quê? Aí eu disse, falaram do pecado, da doença, da morte, não sei o que, não. Eu falei, nada disso. Jesus veio salvar você de você mesmo. Porque as suas convicções te condenam. As suas atitudes te condenam. O seu sentimento te condena. Então, o que o Espírito Santo veio fazer? Mudar o nosso interior. Porque é muito crente externo. Aquele que veio na igreja porque ele estava doente. Ele recebeu a cura, ele acha que se converteu. Mas não. Ele apenas recebeu um benefício que o Espírito Santo trouxe ao coração dele, à vida dele, ao corpo dele. Mas o espírito, a alma dele continua do mesmo jeito. Certo? Ele fica ali grato por algo que recebeu, mas não feliz porque ele tem um lugar no céu. E quando fala do céu, ele vai dizer, peraí, não quero morrer agora não. Não quero que Jesus volte agora não. Tem uns negócios aí para fazer, deixa eu ganhar um dinheirinho primeiro. Certo? São coisas desse tipo. Eu já vi pessoas que... Tivemos uma reunião grande de mulheres e a pergunta foi, você tem certeza da sua salvação?
Meu Deus, quanta gente que levantou a mão que não tinha certeza da salvação. Mas que estão te ensinando na igreja, meu Deus? E o princípio maior da igreja é a salvação. Porque o sujeito ser curado aqui e ir para o inferno não interessa. Ganhar dinheiro e ser feliz aqui e ir para o inferno. É o que o apóstolo Pedro diz lá, que ele diz, o apóstolo Pedro no 2 Pedro 2,19, ele diz, prometendo liberdade quando eles mesmos são escravos. É esse que é o problema maior que está sendo visto hoje. Certo? Promete. Não, você pode vir aqui, que vamos lá, e vamos fazer, vamos acontecer, e vamos... Devolva o seu amor em 7 dias de campanha. Exato. Outra, não esqueça de fazer o Pix. Gente, isso é um absurdo. Sabe? Porque a visão não é reino, não é salvação, não é céu. É aqui. Aí que a pessoa perde a salvação. Não é que perde. Aí que ele não alcança a salvação. Porque ele se convenceu de que ele é crente. Ele frequenta a igreja, ele tem Bíblia, ele tem pastor, ele tem carteira de membro, tem até cargo. Mas na hora do aperto, Sim. é igual Pedro. Eu morro pelo Senhor. Não sei quem é. Daqui a pouco. É desse jeito. Então nós precisamos cuidar muito disso. Sim. Sabe? Estou falando sozinho. Gente, eu tenho que comercial. Vamos lá. A gente já volta aqui no nosso. A gente está só começando, gente, né? Tem mais meia hora ainda de debate aqui. Eu estou indo pro comercial rapidinho. Essa viagem aqui pro nosso comercial, sempre, claro, no patrocínio de Mais Viagens. Prepare e programe o seu final de ano com a Mais Viagens, a sua agência. Deixa a Mais Viagens fazer parte das suas férias e você não vai se arrepender. Gente, a gente vai no rápido comercial e já retorna aqui no nosso debate 95. É rapidinho e volto com as participações dos ouvintes aqui, hein? Quero saber de você. A salvação pode ser perdida? Mande também a sua pergunta aqui pro 489-9137-7909. A gente já volta. Você que precisa de óculos multifocal, escute essa oferta imperdível da Óptica Maria. Óculos multifocal completo com lente Freeform Fusion e armação pré-selecionada por apenas R$ 599. Conforto visual, tecnologia avançada e preço que cabe no bolso. Venha para a Óptica Maria. Rua Adelamar José da Silva, número 100, no Cobrasol. Ou ligue agora mesmo, 3047-4767 ou 2132-4012. Óptica Maria. Cansado de imprevistos em suas obras e reformas? Há mais de 12 anos, a Metanoia Gerenciamento de Obras e Serviços transforma desafios em soluções. Atendemos empresas de médio e grande porte em todo o sul do país com excelência. Nossa equipe altamente qualificada garante eficiência, segurança e qualidade em cada detalhe, do planejamento à entrega no prazo. Metanoia Gerenciamento de Obras e Serviços. Um novo conceito em gerenciamento de obras. Acesse www.metanoiaserviçoseobras.com.br ou ligue 479-9251-8785. Faça parte desta corrente de amor. Ajude o Mais Amor a impactar mais de 200 famílias através da ação social. Sua doação de uma cesta básica ou alimentos não perecíveis fará toda a diferença. Junte-se a nós na Mais de Cristo em Florianópolis, na Rua Professor Egídio Ferreira 200, no Capoeiras. Seja a mudança que o mundo precisa. Juntos podemos fazer a diferença. Doe uma cesta básica ou alimentos não perecíveis. Mais amor, servindo as pessoas com solidariedade. Alesc em 1 minuto. A Alesc está na estrada de novo. Sai da capital para chegar mais perto da nossa gente.
O destino agora é Balneário Camboriú. A Assembleia Legislativa desembarca no Litoral Norte com a Lesc itinerante. Terça e quarta tem reuniões, debates e votações de projetos que impactam no dia a dia dos catarinenses. E quem quiser pode participar. É no Expocentro, às margens da BR-101, a partir das 9 da manhã. Quem está em outras regiões pode acompanhar na TV da Lesc, no YouTube e nas redes sociais. @Assembleia SC. No Alesc Itinerante, O estado inteiro se encontra no mesmo plenário. Assembleia Legislativa, presente na sua vida. Palhoça, cada obra constrói um futuro melhor para todos. Como na Avenida Arlindo Felipe Maia, que abre um novo eixo de desenvolvimento para nossa cidade. Um novo hospital regional que vai transformar a saúde de toda a região. E a Avenida das Universidades, criando um novo corredor viário entre Padrinho e São José. É assim que a gente constrói o amanhã e muda a vida da nossa gente. Prefeitura de Palhoça, trabalho que constrói o futuro. O Halloween é uma festa muito esquisita, que teve origem na Irlanda. Antigos feiticeiros ensinavam a adoração ao sol e sacrifícios, alegando falar com mortos no dia 31 de outubro. Essa celebração das trevas é algo que Deus chama de abominação. Precisamos dizer não a festas assim. Deus nos orienta a celebrar a vida, como no Natal e na Páscoa, que exaltam Jesus. Vamos obedecer ao Senhor e rejeitar o que Ele condena. Efésios 5:8 nos lembra. Andai como filhos da luz, provando sempre que é agradável ao Senhor. Diga não ao Halloween. Diga sim ao Deus vivo Elohim. Voltamos a apresentar Debate 95 com Fernando Leandro. Bora, gente, bora! Voltamos aqui no nosso Debate 95 nesta manhã de quarta-feira. Hoje é dia de debate. Estamos aqui com as participações dos nossos ouvintes. 489-9137-7909. Quero saber de você se a salvação pode ser perdida. Você também pode mandar aqui suas perguntas, né, para os nossos convidados que estão aqui nessa manhã. Pastor Roberto Schenck, da Igreja Batista Creia, pastor Antônio Gregório, lá da Igreja do Evangelho Quadrangular. Lá eu falo porque lá de Antônio Carlos, né? Aí o pastor Adair Júnior, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Vamos às participações dos ouvintes, vamos lá? Vamos lá, estamos aqui com quem? Deixa eu puxar aqui já, ó. A Marta Azevedo tá mandando assim: bom dia! A Bíblia exorta os cristãos a permanecerem vigilantes, pois há o risco de se afastarem espiritualmente e praticarem pecados graves, o que poderia levar à perda da salvação. Obrigado, Marta, pela sua participação aqui no nosso Debate 95. O Juan tá mandando assim, ó. Ele já falou: bom dia, alerta de podcast ativado, porque já vira. Daria mesmo. É possível perder a salvação? A salvação é o maior presente de Deus que Deus nos oferece por meio de Jesus Cristo. Efésios 2:8-9 nos lembra: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de Deus, de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não é algo que conquistamos, mas um presente recebido pela fé. No entanto, a Bíblia também nos exorta a permanecer firmes na fé, pois o caminho cristão é uma jornada contínua de obediência e comunhão com Cristo. Em Apocalipse 3:11, o próprio Jesus diz: vem sem demora, guarda os que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa advertência mostra que é possível negligenciar a fé e se afastar da presença de Deus. O texto não fala em perda acidental, mas uma desistência voluntária, quando alguém deixa de andar com Cristo e escolhe voltar às trevas. O autor de Hebreus também adverte: meu Deus, mas ele mandou aqui, Jesus amado, muita coisa. Bom demais a participação aqui do Juan completa, hein? Vou te chamar para o Juan. Vou te chamar para um debate aqui, muito bom. O Tiago de Almeida também mandou aqui, deixa eu ver, cadê ele? A salvação é um dom de Deus, né? Também usando o texto de Efésios 2:8. A graça de Deus é poderosa para salvar, mas também
Jesus disse: quem permanecer até o fim será salvo. Está usando o texto de Mateus 24:13. Uma pergunta para o pastor mais. Para o pastor mais bonito do estúdio. Então, elejam aí entre vocês. Se uma pessoa aceitou Jesus, mas depois volta à vida antiga, ela continua salva? É uma pergunta. Vamos lá, vamos responder já aqui. O Moisés da Silva tá mandando aí coraçõezinhos, pombinhas e tudo mais. Obrigado pela audiência aqui. Deixa eu ver. Mas quem tá mandando, eu vi que nos ouvintes VIP, gente participando aqui também, eu vi. Bom dia, o Ricardo Abel mandando bom dia, pastor Fernando, a todos da rádio. Vamos à participação do Ricardo, mandou áudio aqui pra gente, vamos ouvi-lo. Cura. Isso. Opa, espera aí, que eu peguei o áudio do contrário, gente, vamos lá. Agora sim. Todos aí na rádio, às vezes é uma forma de interpretar, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Às vezes falo isso e as pessoas vivem de como querem, né? A gente não sabe, a gente sabe que não é assim, né? A palavra de Deus fala, aquele que está em pé, cuida que não caia, né? Então, a salvação é pela graça, mas nós temos que fazer a nossa parte. O que eu vejo hoje, a igreja em si, ela não amadurecendo mais, tá faltando muito líder pregar o evangelho fora das quatro paredes. Eu vejo hoje a igreja atuando muito dentro das quatro paredes. A igreja foi chamada para fora, se abastecer lá dentro, carregar as baterias e ir para fora para salvar mais vidas. O propósito, como os pastores estavam falando ali, não é uma cura, isso ou aquilo, é salvar as pessoas de si mesmo. Essa é a verdade. Beleza, Ricardo, obrigado pela sua participação. Também o pastor Diogo está participando aqui. Vamos lá, participação ao vivo. Bom dia a todos da Mais Alegria. Eu, o pastor Diogo Bittencourt, da IEQ Pré-Cumprida. Tive a honra e o prazer de ser discípulo aí do pastor Gregório. E a minha visão é que uma vez salvo para sempre não funciona, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Então, se nós temos o livre-arbítrio, a gente pode rejeitar a nossa fé. E Hebreus 6, 4 em diante diz que é impossível que uma vez aqueles que foram iluminados provaram o dom celestial e recaíram outra vez, renovados para o arrependimento, né? Em 2 Pedro 2, 20 fala que as pessoas que conheceram o caminho das justiças, mas voltaram a se corromper, né? Então, Paulo também diz, né, em Coríntios 9, 27, que disciplina o seu corpo para não ser desqualificado. Então a gente pode ser desqualificado, a gente pode, como no Apocalipse, ter o nosso nome riscado também, né, do livro da vida. Então eu creio que uma vez salvo para sempre não funciona, porque no nosso livre-arbítrio a gente pode voltar a negar Cristo, a renegar nossa fé e ser apostatado de Jesus, amém? Amém. Tamo aí, gente. Vamos lá. Segundo bloco, ó. Não, peço vendo. Gente, quero fazer uma pergunta aqui pra gente ir pra esse ponto do nosso debate sobre essa questão de salvo, uma vez salvo, sempre salvo, ok? O ensino de que ninguém perde a salvação pode gerar um descuido espiritual por parte da pessoa? Vamos lá, quem gostaria? Posso? Sim, com certeza, porque as pessoas, elas podem entender de uma maneira assim, não sei, não perco, né? Então eu posso dar uma relaxadinha. O ser humano, ele tem essa tendência a priorizar urgências, né? Priorizar aquilo que me parece ser mais urgente, pontos de fraqueza. E aí quando ela aprende que ela ganha algo que ela não vai mais perder, né? Você tá recebendo esse valor aqui na tua conta e nada mais vai tirar esse valor da tua conta. Não vai ter mais imposto, juros, nada mais. Você vai ter esse valor para sempre. Ela relaxa. Sim. Não vai cuidar, né? O ser humano tem uma tendência assim a ser isso. Eu não estou falando que todo mundo é assim. Sim. Mas nós temos uma tendência a relaxar. A questão toda é sempre a pergunta. E como a gente olha para isso? Eu gosto muito da palavra gradual. A salvação, ela não custa nada, mas ela é gradual.
as pessoas, elas gostam muito de uma poção mágica. Elas gostam muito de um momento mágico. As pessoas perguntam, eu tenho o costume de perguntar assim, qual foi o momento que você se converteu? Qual foi o momento em que você foi salvo? Nós ouvimos várias participações, aliás, muito legal a participação de todo mundo e mais pessoas deveriam participar. Mas existem vários textos bíblicos que falam sobre... que não falam diretamente sobre salvação. Por exemplo, quando o texto bíblico fala sobre cair, ele não fala diretamente sobre salvação. Cair é um erro, é um pecado, eu fazer alguma coisa que eu disse que não faria, no melhor estilo Pedro, jamais te negarei e nega, não vou fazer isso e faço, não vou voltar a cometer esse pecado e cometo, Senhor me perdoa, nossa, eu não prometo que eu não vou fazer mais isso e faço amanhã de novo. Cair. A salvação é um processo. A salvação gratuita que Deus nos dá nos leva a um processo gradual, diário, onde diariamente eu me converto. Algo em mim é transformado diariamente. É uma luta diária. Não dá pra gente olhar e dizer assim, naquele dia eu fui salvo e magicamente, chablim, tudo mudou, tudo. Eu não tenho mais lutas, eu não tenho mais fraquezas. Sim. A coisa é gradual. Senão, a gente não teria situações como, por exemplo, João, ele cita em 2 cartas diferentes. No Evangelho, quando ele fala que Jesus, ele dá uma pregação mais profunda, ele fala assim, olha, se vocês querem viver comigo, vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. E aí as pessoas falam assim, para com essa pregação densa, volta a fazer milagre, a gente quer ver milagre. E Jesus fala assim, não, eu vou fazer milagre, mas se vocês querem viver comigo, vocês vão ter que se sacrificar comigo. E aí nesse dia... Ele perde quantas pessoas? Quase todas. 120, né? Mais ou menos, 100, não sei quantas. E aí eu sempre faço essa pergunta em reunião de pastores. Falo assim, imagina, Deus manda você pregar o evangelho mesmo, e nesse dia manda pregar a salvação, e nesse dia você perde quase a igreja toda. E aí você vira pro seu grupo de líderes e fala assim, vocês querem ir também? É o momento. O culto é bom aquele assim, né? Culto é bom. Muito bom de Jesus, foi ótimo. Quem não estava afim saiu fora. Isso. E aí João, na primeira carta dele, ele fala de novo, saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. A questão de cair da fé, o João Calvino ele fala, né, que são pessoas que nunca foram verdadeiramente regeneradas, são pessoas que estão no processo. Então, assim, regridem. Por exemplo, a pergunta, o que é voltar para a vida antiga? Quando eu sou salvo, eu deixo de ser um ser humano? Porque o ser humano, ele é naturalmente pecador. Nós só seremos completamente salvos quando a gente chegar no paraíso. Qual que é a realidade do paraíso? A ausência total do mal. O ser humano, ele tem por natureza o pecado instalado nele. Nós lutamos diariamente contra o pecado. Então, assim, a questão toda a salvação, ela me coloca num processo de conversão gradual, onde a Bíblia, o Novo Testamento, me desafia a permanecer, como os meus amigos falaram, permanecer fiel e firme diariamente na graça. Amém. Interessante. Pastor Roberto. Eu gostei da palavra que você falou dessa progressão, né? Eu creio que a gente precisa lidar com algumas questões a respeito de salvação. Eu lembro muito com muito carinho de um pastor que disse que quando nós chegamos lá, tem muitas pessoas que a gente tinha certeza que ia estar lá, mas não vão estar. E tinha alguns que a gente tinha certeza que não ia estar, mas vão estar. Surpresa. Porque a questão da salvação, e talvez a pergunta a gente não cair nessa cilada,
é que nós queremos achar um medidor para medir o outro. Na questão da régua, né? Da régua, né? E a salvação é uma coisa pessoal. É eu com Cristo. Eu creio na palavra quando diz: aquele que é nova criatura, que está em Cristo, nova criatura é. Existe uma obra de Deus, ponto. A santificação, a crucificação, de pegar a cruz de Cristo e seguir, é processual. Agora, existem situações, e eu ouvi foi muito legal a participação dos ouvintes, né? Alguns citando Hebreus, por exemplo. Primeiro, a gente lembrar que Hebreus foi uma carta, a gente lê muito Paulo, mas Hebreus é uma carta extraordinária para nós, porque é uma carta lá mais ou menos na época de 60, onde estava entrando a segunda geração de discípulos. E é interessante quando ele vai falando aqui, Hebreus 11, quanto a isso temos muito que dizer, coisas difíceis, 6:11, né? Quanto a isso temos muito de dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, e a esta altura já deviam ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares. Ou seja, existem momentos na nossa vida que, por várias circunstâncias emocionais, físicas, da igreja e tal, nós meio que paramos, meio que diminuímos o ritmo, temos o risco de nos acomodar. Mas isso não quer dizer perder a salvação. Porque se eu digo que a pessoa perde a salvação, então o sacrifício de Jesus, ele não tem validade absoluta. Nós não podemos ler um texto e, baseado em um texto só, fazer a nossa teologia. Por exemplo, o próprio Jesus diz que muitos naquele dia chegarão dizendo: curei, nunca te conheci. A gente tem Paulo falando de Simão, o mágico, que queria comprar o Espírito Santo. Então tem muitas pessoas enganadas a respeito da sua própria salvação, como o pastor falou muito bem, de você perguntar para ela: você tem certeza se hoje você fechar os seus olhos, você vai estar com Cristo? Essa é a pergunta individual que nós devemos dar. Agora, às vezes nós queremos estudar a salvação para medir o comportamento do outro. Ele vai responder para Deus, porque todos nós vamos responder pessoalmente a Deus. Agora, a respeito da salvação, essa é uma doutrina. Deus não pode mentir. Se ele diz que nós estamos salvos, ele não vai voltar atrás. Hebreus mais à frente vai dizendo isso. Interessante que Deus é fiel. Fiel a quê? Fiel às suas promessas de bênçãos, mas fiel também na justiça. Sim. Sim. Certo? Ele é fiel em tudo. Em tudo. Então, quando a minha visão é essa: quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, eu fui consciente em dizer isso. Não fui levado por terceiros, não fui impulsionado por nada. Quando eu recebi Jesus na igreja quadrangular lá de Maringá, março de 87. Eu tinha ouvido um pastor presbiteriano independente, pastor João Rodrigues, um homem de Deus que me ajudou demais. Ouvi uma Assembleia de Deus, um assembleiano, gente. E quando eu entrei na igreja, eu falei: é isto que eu quero. Isto que eu quero. Porque eu tinha saído do espiritismo, do shintoísmo, do tudo quanto é ismo que você encontra por aí, procurando Deus. Sim. E eu encontrei numa palavra. Quer dizer, Jesus disse: crede, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Vou preparar-vos lugar, para que onde que eu esteja, estejais vós também. Tomé dizendo: mas não sabemos o caminho. Disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu compreendi o segredo do caminho, da verdade e da... Tanto um esforço para receber, como os arminianos dizem, quanto um fruto de alguém que já foi alvo do amor da graça, como os calvinistas dizem. Não são dois lados de uma moeda, são duas coisas que caminham junto. Paulo afirma as duas coisas, entendeu? Isso. Quanto mais, quando eu me ralo
Quando eu me ralo para fazer as coisas, Deus vai me dando força. E isso vai indo. Vai caminhando, entendeu? Gente, eu não tenho mais tempo. Eu vou dar mais 1 minuto para cada um. Vai lá. Fazer 1 minuto, nem vai dar 1 minuto, tem que ser rápido, porque a gente tá 11h57 e meio já. E meio-dia entra o nosso jornal aqui, eu não consigo segurar o bloco. Eu queria agradecer já aos nossos convidados, a gente vai remarcar esse encontro para que a gente possa dar continuidade a esse assunto muito importante. Pastor Roberto, obrigado pela sua participação hoje aqui. Obrigado. Última palavra. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Amém. Obrigado. Pastor Antônio, muito obrigado. Interessante. Eu fico grato por poder estar aqui, a gente trocar essas ideias, é maravilhoso. E é o seguinte, olha, decisão. A salvação está dentro do coração, na decisão que se toma. Eu tomei a decisão de abraçar Jesus, estar com Ele, viver exatamente a doutrina dos apóstolos. E não saio dela. É decisão. Amém. Não importa o que vem. Muito bom. Obrigado, pastor. Isso aí. Pastor Ibrahim, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. E é isso. Olhe para Jesus. Quando as coisas ficarem confusas, olhe para Jesus. O mundo não pôde salvar a si mesmo. Essa é a mensagem do Evangelho. Muito bom, gente, estamos chegando ao final do nosso debate. A gente vai ter que remarcar, gente. Tem mais participação chegando, a gente não consegue concluir todos os assuntos. A gente tem muitas polêmicas ainda para ser tratada, isso não dá para deixar assim solto. Mas amanhã a gente está de volta aqui a partir das 11 horas da manhã no nosso debate 95. Lembrando que o tema para essa sexta-feira é sobre Halloween, gente. Pode, não pode, cristão deve ou não deve, é uma festa que a gente pode participar só para comer uns docinhos, pastor. Vamos lá, sua participação com a gente na próxima, amanhã já, né? E sexta-feira os nossos convidados aqui para estar fechando esse próximo tema. Gente, um forte abraço, fiquem com Deus, fiquem ligados que a gente vai estar passando o dia que a gente vai estar retomando esse assunto aqui no nosso debate 95. Se você perdeu alguns dos debates, já está disponível aí no Spotify, Deezer e Apple Music, os áudios aqui, ok? E também no YouTube, no PR Fernando Leandro, você acompanha todo o trabalho aqui da nossa Prospere Agência. Forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã!